conduz. O Senhor quer que a gente tenha esperança, não perder a nossa esperança. Isso. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz. Eu quero dizer da minha alegria de participar desse momento. Nós estamos fazendo história. E passado é um tempo. História é um método, é uma ciência. História é uma narrativa que nós vamos construir sobre tudo isso que nós estamos vivendo hoje e agora. É como nós vamos contar para as próximas gerações daquilo que o Senhor fez por nós. É como nós vamos narrar para as vindouras gerações de como o poder de Deus se manifestou na nossa vida nesse tempo. E nós estamos fazendo história. Guarde esse momento, guarde esse dia, guarde cada segundo que você passou nessa noite. Vai passar e está passando na presença de Deus. Porque dentro de poucos dias, nós contaremos aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos que Deus é bom o tempo todo, Deus é fiel, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Quero dizer da minha alegria de estar reunida na casa do Senhor. Já faz um tempinho que eu só me reúno com os meus irmãos via instrumentos de tecnologia. E o lugar do culto, ele precisa ser celebrado. Às vezes a gente diz assim, é preciso perder para dar valor. As igrejas ficam com suas portas abertas. As igrejas promovem os seus cultos. E nós inventamos tantas desculpas para não estarmos reunidos. Nós inventamos tantas questões que são maiores do que estarmos congraçados, reunidos e irmanados com o corpo de Jesus Cristo dentro do templo. E é quando a igreja de Jesus Cristo está em diáspora, é quando a igreja está em dispersão, que a gente valoriza cada segundo que nós passamos lado a lado do nosso irmão, da nossa irmã, celebrando um culto ao Senhor. E eu quero agradecer também a Deus pela oportunidade de estar com você nessa noite. A igreja não fechou, a igreja não parou. O que fecharam foram os templos. Mas a igreja de Jesus Cristo em diáspora está reunida na sua casa nesse momento. É a Igreja de Jesus Cristo que passou por esse YouTube da Igreja Batista Jardim Caiçara, 1.810 pessoas, 1.810 igrejas reunidas, como é? Tem botando assim? 2.400 igrejas reunidas nessa hora para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós somos a igreja viva de Jesus Cristo. Nós somos a igreja em diáspora. A minha casa lá em Camaçari, tia Selma, está reunida conosco nessa noite. Minhas filhas, minhas mensageiras do rei de Meg, estão lá participando deste congresso. Somos 2.400 igrejas de Jesus Cristo reunidas para celebrar um culto ao Senhor. E esse culto que nos inspira e nos desafia a, nessa noite, pensarmos sobre o que celebrar. Nós estamos vivendo um cenário de terra arrasada. 160 mil mortes não é brincadeira, só de uma enfermidade. Mais de 160 mil mortes só de uma enfermidade. Fora as outras tantas que nós já enfrentávamos antes de tudo isso começar. É um cenário de terra arrasada porque, para muitos de nós, o vírus não é uma ameaça. Ele é um algoz. Ele já vitimou pessoas que nós amamos. Ele já ceifou do meio de nós pessoas que nós queríamos bem e queríamos que estivesse ainda conosco ao nosso lado.
Porque Ele mexeu com a estrutura da nossa vida, com a estrutura da nossa família. Como minha mãe diz, o meu ministério é em defesa de uma escola pública. E em 2015, nós encomendamos uma pesquisa em Camaçari, que é a minha cidade de origem. Eu sou de Salvador, mas radicada há quase 20 anos em Camaçari, então eu chamo Camaçari da minha cidade. E quando o resultado dessa pesquisa voltou, havia um dado que saltou aos nossos olhos. As nossas crianças sofrem mais abuso nos meses de janeiro e fevereiro, porque são justamente os meses de férias. É quando elas estão em casa, quando elas deveriam estar protegidas pela família, que mais elas sofrem situações de abuso. Então, quando eu penso, Soraya, que a escola está fechada, e que esse meu menino, essa minha menina, está lá, nesse lugar de vulnerabilidade, isso mexe muito com todas as nossas estruturas. A nossa forma de viver, a nossa forma de comportar-se, a nossa etiqueta respiratória, lavar as mãos, usar máscara, não chegar perto, não abraçar e afastar-se das pessoas que nós amamos. Eu, pela primeira vez na minha vida, acho que eu passei o Dia das Mães sem a mãe, fisicamente. E isso vai mexendo com as nossas estruturas, vai mexendo com a nossa vida, e nenhum de nós que estamos aqui nessa noite, ou que está aí, diante dessa câmera, também não é mais o mesmo. A nossa vida nunca mais será a mesma. Mas, diante desse cenário de terra arrasada, Deus está nos chamando para celebrar a esperança. Baseado nesse texto que já foi lido, e nós vamos ler mais uma vez, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versos 21 a 24, diz: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, nele esperarei. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da tua palavra e nós cremos que a tua palavra é a verdade. E pela mediação do teu Espírito, todos nós que estamos aqui nessa noite, e essas 2.400 pessoas espalhadas pelo território baiano, somos capazes de ouvir a tua voz. Por isso nós te pedimos, Senhor, fala conosco, porque nós queremos te ouvir, em nome de Jesus. Amém. O mesmo cenário de terra arrasada que nós estamos vivendo nesse momento, vivia aquele que foi o escriba de Jeremias para escrever o livro das Lamentações. Quando ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, ele está diante da primeira leva de cativos de Jerusalém que foram levados para a Babilônia. Por mais de 200 anos, Deus enviou os seus profetas para dizer que um dia essa calamidade chegaria. Por quase 200 anos, Amós, Abacuque, Joel, Miqueias, Naum, todos, um por um, e os maiores também, né, Antônia? Isaías, Jeremias, todos eles, Ezequiel, Daniel, dizia a cada um dos seus contemporâneos, chegará o dia que Deus vai prestar contas das nossas atitudes. O nosso distanciamento, o nosso esquecimento das alianças de Deus, a aliança do Sinai, a aliança de Davi, a aliança de Moisés, a aliança de Abraão, nós pegamos tudo isso, colocamos embaixo do nosso braço e esquecemos que Deus é um Deus de aliança. E que essas alianças precisam ser cumpridas para que a bênção e a graça de Deus seja derramada sobre a vida do seu povo. Vocês esqueceram que só há um único Deus que deve ser adorado.
Vocês esqueceram que tudo na nossa vida deve servir para glorificar o nome do Deus a quem nós servimos. Vocês esqueceram que essa terra que nós estamos hoje tomando posse foi Deus que nos deu. Vocês esqueceram que nós assumimos com Ele um compromisso de que dentro dos nossos arraiais ninguém passaria fome, de que dentro das nossas terras ninguém passaria necessidade, injustiças não seriam cometidas, pessoas não seriam violadas dentro das suas próprias casas. Vocês esqueceram que há um Deus vivo que rege todas as coisas. 200 anos contando essa história. 200 anos dizendo, Deus vai cobrar. Deus é vingador. Deus vai se levantar. Ele vai descer. E onde ele pisar, os montes se derreterão. E ele estabelecerá a sua justiça. E as pessoas se portavam como nos dias de Noé. A arca sendo construída e ninguém dando importância de que o dia da vingança de Deus chegaria. Tal qual nos nossos dias, aquela terra passou por um processo de terra arrasada. Aquele povo confiava que, por ser povo de Deus, nunca cairia nas mãos dos inimigos. Os falsos profetas abriam as suas bocas e diziam, Deus está do nosso lado. Mas como é possível Deus estar do lado da injustiça? Como é possível Deus estar do lado da opressão? Miqueias falou, 100 anos depois, Jeremias vai dizer, olha, Miqueias, 100 anos atrás, falou para a gente que isso aconteceria. E nós preferimos acreditar em mentiras do que rever a nossa vida, rever as nossas posturas, nos reconciliar com o nosso Deus e repactuar as nossas alianças com Ele. Quando Jeremias escreve através do seu escriba as suas lamentações, Jerusalém cai. Muitos profetas nem viram isso. Mas quando Jerusalém cai, cai a esperança de um povo, cai a cidade santa, cai a cidade sagrada, cai a cidade do Deus vivo nas mãos dos seus inimigos. E quando isso acontece, Soraya já disse para nós, as mulheres são violadas, são violentadas dentro de suas casas, dentro de sua própria terra. Os homens são assassinados, o exército de Israel, ele é completamente destruído. Eles invadem as cidades, destroem as casas, levam pessoas cativas. E as que eles não conseguem levar cativas, eles deixam lá em dor, sofrimento e escassez. Aí não estão satisfeitos com isso, voltam de novo, invadem a cidade de novo. E não satisfeitos, fazem isso pela terceira vez, até que tudo esteja arrasado, tudo esteja destruído. Já não há lugar, não há espaço, não há história, não há memória, não há o que celebrar. Mas Jeremias diz, no meio de toda essa calamidade, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Diante de um cenário de terra arrasada, nós podemos ter 4 atitudes, pelo menos. Ao invés de celebrar a esperança, nós podemos nos desesperar. O que é o desespero? É perder as estribeiras. O que é o desespero? É fazer coisas que em circunstâncias normais você não faria. Uma pessoa desesperada, ela fica completamente incontrolável. Ela é capaz de fazer coisas que até Deus duvida. É nesse cenário de desespero, no primeiro cerco de Jerusalém, que 2 mulheres, isso está lá escrito em 2 Reis 6, de 24 a 33, decidem cozinhar os próprios filhos para vencer a fome. Sabe como é o nome disso? O desespero. 2 Reis 6, de 24 a 33, vai dizer que o rei está passando pela cidade quando ouve o grito de uma mulher. Meu rei, me ajude, meu rei, me socorra. Ele disse, se Deus do seu alto e sublime trono não está conseguindo ajudar vocês, quem sou eu para ajudar vocês num momento como esse?
A cidade está sitiada, não entra comida, não tem recurso, não tem água. Nós já estamos completamente sem recursos. E elas dizem, é isso mesmo que eu quero falar com o senhor. Ontem nós estávamos tão desesperadas que eu e a minha vizinha fizemos um acordo. Ela disse para mim, vamos cozinhar seu filho hoje, comeremos, e amanhã nós cozinhamos o meu filho. Mas quando a gente está com fome, a gente fica desesperado. E com fome, mataram a criança, cozinharam a criança e comeram a criança. No outro dia, a fome já era menor. A fome já não era tanta. A fome já não era a mesma. E sabe o que é que ela fez? Bateu na porta da vizinha. Ontem comemos meu filho, hoje vamos comer o seu. E sabe o que foi que a vizinha fez? O meu não. O meu não. Mas sabe quem é que propõe uma pessoa comer o filho da outra? Ou o que é que leva uma pessoa a cozinhar e comer o próprio filho? O desespero. Diante de um cenário de terra arrasada, você corre o risco de se desesperar e fazer coisas que depois você vai se envergonhar. E fazer coisas que depois você vai se arrepender. Porque para o coração daqueles que creem em Deus, que têm em Deus a sua fortaleza, não há lugar para desespero. Não há lugar para perder as estribeiras. Não há lugar para perder os limites. A nossa fé está posta num Deus vivo e verdadeiro, que é Senhor da história, que governa tudo com mão forte e com braço estendido. A provisão de Deus chegará como chegou. Naquele mesmo dia, o cerco caiu. E a comida chegou, e as pessoas puderam se fartar. Não dê lugar ao desespero. Não dê lugar ao desespero na sua vida, isso vai passar. Tudo vai passar, o céu, a terra, tudo vai passar. O que ficará de pé é a palavra do Senhor, que dura para sempre e eternamente. Mas diante do cenário de terra arrasada, nós encontramos outros personagens dessa história que estão nesse texto do Salmo 137, que foi lido aqui nessa noite. Eles foram levados cativos, arrancados de suas casas. Foram tirados do seu lugar de conforto. E eram homens e mulheres livres na sua cidade. E foram levados como escravos para uma terra estranha. E eles sentam e lamentam, não porque estão desesperados, mas porque eles estão desesperançosos. O desespero é perder a estribeira. A desesperança é perder a fé, perder a crença, perder a expectativa de que Deus pode se revelar na nossa vida. Então eles escrevem às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentamos e choramos. Penduramos nossas harpas nos salgueiros que ficam nela. Agora você veja lá, os nossos opressores diziam, sejam felizes, celebrem, façam graça, contem piadas, riam e cantem para nós as canções de Sião. E a pessoa que perdeu completamente a esperança diz, mas como cantaremos as canções do Senhor em terra estranha? Ah, Jerusalém, que a minha mão direita fique toda ressecada. Que a minha língua se apegue ao céu da minha boca se eu me esquecer de ti, ou se eu não tiver a ti como a preferência da minha vida. E a desesperança ainda nos arrasta para um lugar mais difícil ainda, que é o desejo de vingança. Ele diz, Senhor, se lembre do que Edom fez com a gente. De como eles gritaram, arrasai, arrasai. É como se o grito do opressor tivesse ainda ecoando no ouvido. E no final ele diz uma coisa que ninguém nunca deveria dizer. Bem-aventurados aqueles que pegarem os filhos deles e rumarem na pedra. Aqueles que esbagaçarem os filhos de Edom.
Esses que sejam os bem-aventurados, porque a desesperança nos arrasta para o lugar da desumanidade. Nós estamos tão desesperançados que a gente não pode olhar para o outro e não consegue olhar para o outro como a imagem e semelhança de Deus. A gente não consegue olhar para o outro e ver nele refletido a imagem e semelhança de Deus. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e depois de mim sou eu. Se tiver um pão, que seja meu. Se tiver um copo d'água, que seja meu. E que o outro seja abandonado à sua própria sorte. Esse é o lugar da desesperança. Mas diante de um cenário de terra arrasada, a gente ainda pode ter uma outra atitude, que é a atitude do rei Joaquim. Ele é o último rei de Israel a cair. Na verdade, o rei de Judá. Israel já tinha caído, mas isso aí é história para a escola bíblica dominical, né, Antônia? Israel, Samaria cai primeiro. Jerusalém cai depois. Samaria é a capital política e religiosa do reino do norte, do reino de Israel. Judá está cá no reino do sul e tem como capital Jerusalém. Samaria já tinha caído. Jerusalém cai por último. E o último rei a ver a terceira invasão de Jerusalém é Joaquim. E sabe o que acontece com ele? Ele é levado cativo. Ele vai para a Babilônia. E ele vai junto com o seu povo. Ele vai sem honra, ele vai sem glória. Ele vai como escravo para a terra alheia. E sabe o que acontece com ele? Ele senta e espera os 70 anos de cativeiro passar. Ele não tem esperança. A esperança dele não é do verbo esperançar. A esperança dele é do verbo esperar. De sentar-se, de olhar para a situação e acomodar-se a ela. A conformar-se com ela. E conformar-se não é estar acomodado. Conformar-se é estar com a forma. Eu estou vivendo esse momento, então para esse momento eu vou ser a pessoa desse momento. É para ficar preso em casa chorando e lamentando, eu fico preso em casa chorando e lamentando. É para ficar usando máscara chorando e lamentando, eu uso máscara chorando e lamentando. É para passar álcool a 70 na mão chorando e lamentando, eu choro e lamento e só espero. E o texto vai nos dizer, lá em 2 Reis 25, que o rei ficou lá sentado, chorando e esperando. Sua cidade sendo arrasada, seu povo sendo destruído, os seus jovens sendo escravizados. E ele lá, sentado e esperando, sem tomar providência, sem tomar nenhuma ação. E o texto vai nos dizer que, passado o tempo do cativeiro, o rei Joaquim foi trazido para a presença do rei de Babilônia. E ele foi reconhecido como rei. E deram a ele vestes nobres. E assentaram ele na mesa do rei de Babilônia. E ele assistia diante do rei de Babilônia todos os dias. Ele passou a ser mais um. Ele entrou no esquema. Ele começou a fazer parte. Porque diante da terra arrasada, ele decidiu esperar e aceitar o que vinha para ele. Mas quando nós estamos lendo Jeremias 3, 21, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O texto nos convida a, diante da terra arrasada, nem se desesperar, nem se desesperançar e nem esperar somente, mas esperançar. E nas palavras de Paulo Freire, esperançar não é do verbo esperar, é do verbo esperançar. E esperançar requer uma atitude. Esperançar requer levantar-se, sair do seu lugar, do lugar da acomodação de quem espera. E a partir desse cenário, unir-se a outros e inaugurar coisas novas. Deus está nos chamando para nos irmanarmos,
para juntar as nossas forças, já que não pode dar a mão, juntar a minha atitude com a sua atitude, a minha vontade com a sua vontade, o meu desejo com o seu desejo, a minha esperança com a sua esperança, e inaugurar algo novo. Eis que faço novas todas as coisas. Isaías vai dizer: eu estou fazendo uma coisa nova. E todas as vezes que eu leio o livro de Apocalipse, eu não consigo ver o fim de tudo. Eu consigo ver o início de coisas novas. Eis que faço novos céus e nova terra. Todo Apocalipse é prenúncio de um Gênesis. É quando tudo está caótico que o Espírito de Deus se move sobre a face das águas. É quando tudo está sem forma, é quando tudo está vazio, é quando a terra está arrasada, que o Espírito de Deus se move sobre as águas e chama à existência coisas que não existem. Pela sua palavra, Ele faz novas todas as coisas. Esperançar requer uma atitude que o próprio Jeremias manda em carta para o povo do cativeiro. Jeremias 29. Casem-se, plantem vinhas, empreendam, reconstruam a vida. Eu é que sei os pensamentos que tenho de vós. Pensamentos de bem, não de mal, para lhes dar um fim e uma esperança. Não é a esperança de esperar, mas é a esperança de fazer germinar no coração o desejo de algo novo que Deus já está fazendo no meio de nós. Deus está gerando o novo na nossa vida nesse momento. Deus está gerando o novo para a sua igreja nessa era. Deus está gerando coisas novas para nós. E a pergunta que Ele está fazendo para nós nessa noite é a mesma que Ele fez para Moisés. Você está esperando o quê? Diga ao povo que marche, empreenda, avance. É a mesma questão que os anjos colocam para os varões galileus. Varões galileus, o que é que vocês estão fazendo aí parado, olhando para o céu? O mesmo Jesus que subiu, Ele vai descer, Ele voltará e Ele vem buscar o seu povo. É a mesma pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. Os discípulos, no momento de desesperança, chegam para Jesus e dizem: olha, a multidão é muito grande. Está todo mundo com fome. Sabe o que é que eu acho melhor? Que o Senhor comece a mandar todo mundo ir para casa. Aí Jesus diz: é o quê? Você está me dizendo o quê? Que é para eu abandonar as pessoas à sua própria sorte? Negativo. Os filhos de Deus, que deem a eles o que comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Façam alguma coisa. Empreendam uma ação. Avancem, deem um passo adiante, porque diante de nós está o novo de Deus. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu creio num Deus que criou os céus e a terra. Eu creio num Deus que abriu o Mar Vermelho e abriu o Rio Jordão. Eu creio em um Deus que por 40 anos alimentou o seu povo no meio do deserto. Eu creio num Deus que fez cair fogo do céu e consumiu o sacrifício no alto do Carmelo. Eu creio num Deus que multiplicou o azeite da viúva. Eu creio num Deus que enviou o seu Filho para me salvar. Eu creio num Deus que ressuscitou mortos, que abriu os olhos aos cegos, que fez coxos andarem. Eu creio num Deus que morreu numa cruz a olhos vistos de todo mundo, mas que ao terceiro dia ressuscitou e está vivo, e eu falei com Ele hoje.